Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Eu não comentei o jogo do Corinthians com o Grêmio ontem, mas vou comentar hoje e vou falar também sobre as contratações do Corinthians, vou falar sobre o patrocínio Master que o Corinthians apresentou, ou seja, esse é o meu canal de comentários, não para trazer notícias, porque eu não sou nenhum jornalista esportivo, mas para comentar aquilo que fala sobre Corinthians, ok? Bom, rapidinho para falar da partida do Corinthians com o Grêmio na última quinta-feira. Para mim, na minha opinião, posso estar redondamente enganado, você pode deixar a sua opinião aqui também. O Corinthians entrou em campo para jogar com o Grêmio e o Grêmio, no primeiro tempo, queria mandar no jogo. Queria tomar o apito da mão do árbitro para poder apitar a partida. Era qualquer lance os jogadores do Grêmio fazendo o maior arruaça para cima do juiz, querendo apitar o jogo, reclamando do gol que foi anulado, que foi muito bem anulado porque estava impedido. O pênalti foi pênalti. Inclusive eu vi as rádios gaúchas confirmando o pênalti e descendo o cacete, se eu não me engano foi o Kahneman, que fez o pênalti, que ele sempre faz esse tipo de jogada lá no Sul. Os próprios gaúchos, torcedores gaúchos, dizendo que foi impedimento e que o pênalti existiu. Aquele lance do Yuri Alberto que ele passou por cima do goleiro e acertou a perna dele, que o goleiro fez a maior cena do planeta ali. Foi a maior cena, um goleiro frangueiro, ruim, fazendo cena. E como artista é péssimo, é pior do que ser goleiro. Querendo a expulsão do Yuri Alberto naquele lance. Naquele lance, se eu sou o técnico do Corinthians, eu tiraria o Yuri Alberto do campo, porque o Yuri Alberto perdeu o gol. Perdeu o gol. Não pelo chute que, supostamente, segundo o goleiro do Grêmio, ele teria acertado. Ou seja, o Grêmio não quis jogar futebol. Ele quis apitar a partida e queria mandar no jogo na última quinta-feira. Não é assim. O futebol brasileiro está cada vez pior por causa de partidas como essa. Vocês vão ver a próxima partida do Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil como vai ser. Eles já estão querendo pressionar a CBF, o presidente do Corinthians também já foi, ou seja, vai ser uma guerra esses dois jogos, tanto aqui como lá no Sul. Lá no Sul não vai ser no Sul, nem sei aonde vai ser essa próxima partida, a partida de volta. Ou seja, o Grêmio não quis jogar futebol na última quarta-feira, fez de tudo para travar a partida e induzir o juiz a erros. Que é fraco, ele é ruim. Mas tanto no pênalti como no impedimento estava corretíssimo. Agora, tirando isso aí de lado, falando da defesa do Corinthians, mas como a defesa do Corinthians é ruim, como a defesa do Corinthians é péssima. O Rodrigo Garro, que é o armador, que é goleador, sai lá do meio de campo para marcar aquela tranqueira daquele Soteldo, que não era ele não é marcador, ele não poderia estar ali. O Soteldo vai para lá e para cá, cruza a bola, o jogador do Grêmio sobe no terceiro andar e consegue ganhar do Raniel e do Félix Torres. Se vocês verem os meus vídeos passados por aí, vocês vão ver que eu desço o cacete no Félix Torres, porque esse para mim não é jogador pro Corinthians, mas nunca. Ele não serve para vestir a camisa do Corinthians. É ruim. Félix Torres, Mateuzinho, Kaká, Bidon. Só que já são 4 jogadores que não servem para vestir a camisa do Corinthians. São fracos, são ruins. Infelizmente não dá. Ok, o presidente tentou a reformulação, só que hoje, quando eu vejo o Félix Torres em campo, eu sinto saudades do Gil. Que saudades me dá do Gil, quando o Gil jogava com essa idade que o Gil está, jogava futebol pelo Corinthians. Coloca o Félix Torres e o Kaká no bolso, na minha opinião. E esse Mateuzinho, se é para jogar com o Mateuzinho e o Fagner estava no banco, aí eu vejo que o Ramon Dias errou, que já deveria, na minha opinião, ter começado com o Fagner desde o início.
Mas se é para começar com o Mateuzinho, eu prefiro o Léo Maná. Eu prefiro o Léo Maná do que o Mateuzinho, porque não dá. Ele corre, mas só de corrida não dá. Se ele quer correr, vai correr a São Silvestre, não jogar futebol. Não tem condições de jogar no Corinthians. O Bidu, que é reserva, que sempre tá ali brigando com o Hugo pela lateral esquerda, não dá. Enxuga a folha salarial do Corinthians, Augusto Melo. Empresta, doa. Faz uma rifa desses caras. Mas não tem a mínima condições de jogar no Corinthians esses caras. E vamos falar um pouco do patrocínio. Ok, patrocínio veio, festa no intervalo do jogo. Ok, tudo certo, tudo bonito. Agora, o patrocínio, segundo o contrato, segundo o que foi colocado para nós, o patrocinador, ele quer trazer um jogador midiático. Estão tentando ou o Gabigol ou o Roberto Firmino. Quero falar dos dois. O Gabigol, com certeza, não vai ficar no Flamengo. Seria, para mim, uma ótima opção para o ataque do Corinthians. É goleador, marca gol. Aqueles gols que o Yuri Alberto perdeu, o Gabigol não perderia. E com certeza o Corinthians já teria ganho várias e várias partidas que o Corinthians empatou ou perdeu. Com o Gabigol em campo, o Corinthians não teria perdido. Portanto, o Gabigol já vestiu a camisa do Corinthians dentro da sua casa fazendo festa. O Gabigol já deu a entender que é corintiano. Que se dependesse dele, ele viria para o Corinthians. E agora, mais do que nunca, pode vir para o Corinthians. Agora, o outro jogador, o Firmino, que se diz corintiano também, que gostaria de encerrar a carreira no Corinthians. Vai encerrar nos quintos dos infernos, menos no Corinthians. Porque já é milionário, já ganhou tudo que o Firmino precisava ganhar, ele já ganhou lá fora. E ele, se ele realmente fosse corintiano, ele deixaria tudo de lado lá, a grana que ele já é milionário, e viria jogar no Corinthians para dar um pouco de alegria a nós torcedores. Mas não, ele está pensando no bolso. Ele está pensando na grana dele. Está errado? Não. Ele não está errado. Ele quer fazer o pé de meia, mas ele já fez. Ele já fez. Já é rico. Não precisa de dinheiro. O Firmino não precisa. Querer vir jogar no Corinthians só para encerrar a carreira? Obrigado, não precisa. O Corinthians não precisa de jogadores assim. Ok? Ou vem, agora enquanto tem lenha para queimar, ou então depois não. E para ganhar o que ele ganha lá nos Emirados, sei lá onde que ele tá, obrigado. Prefiro muito mais o Gabigol que está aqui no Brasil, que 2,5 milhões ele vem jogar tranquilo no Corinthians. Ok? E não adianta querer pegar jogador midiático. O Corinthians precisa de lateral esquerdo, porque esse Palácios, até hoje eu não consigo entender como esse Palácios foi contratado, como ele passou nos exames médicos do Corinthians. Eu queria saber como o Cifute, aonde que conseguiu aprovar a contratação do Félix Torres? Como que contratou o Félix Torres? O Kaká? Isso é culpa do Cifute, que está lá para isso. E contrata. O Bidu, quando veio do Cruzeiro, que era da Ponte, jogou a Série B pelo Cruzeiro. Nem um Cruzeiro quis o Bidu. Aí o Corinthians vai lá e contrata. Graças a quem? Ao Cifute. O Hugo foi contratado graças ao Cifute. Dá para entender? Não dá para entender esses tipos de jogadores. O que o Cifute está fazendo no Corinthians? Merda, a não ser merda. Tamo junto, vai Corinthians.